Olá, tudo bem? Então voltamos hoje no segundo vídeo sobre o círculo do Zorro, dando continuidade a essa reflexão do que é esse círculo e como isso pode transformar a nossa vida. Eu gostaria que você fosse lá e desse um joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e que você pode passar para outras pessoas. Como nós vimos num vídeo anterior, a primeira meta que nós precisamos atingir, ou o primeiro ciclo, como queira, é frequentar a autoconsciência. Ou seja, se eu não me conheço, se eu não olho para mim, eu não sei a força que eu tenho, os pensamentos que eu tenho, os sentimentos que eu tenho, tudo fica difícil. Então a primeira coisa é no ciclo menor eu aprender a ter autoconsciência, me conhecer um pouco melhor. Experimentos demonstram que quando as pessoas preparadas para sentir intensa angústia, aquelas que se recuperam mais rapidamente são aquelas capazes de identificar como estão se sentindo e expressar os seus sentimentos de palavra. Nós pais costumamos aliviar muito a vida dos nossos filhos e eles ficam sem essa base. Por exemplo, a criança quando começa a andar, é importante que ela anda e cai, porque esse cair ela aprende a se levantar. Quando eu boto o andador, ela não cai mais. Então é importante que eu coloque para cada vez que a criança toma uma queda, ela aprende. Eu estou preparando ela emocionalmente para a vida, que na vida terá alguns momentos não tão bons. Então identificar como eu estou me sentindo é fundamental. E expressar esse sentimento em palavras ou em anotações. Escaneamentos cerebrais mostram que as informações verbais reduzem quase imediatamente o poder dessas emoções negativas, melhorando o bem-estar e as habilidades de tomar decisões. Gente precisa de gente. Ou seja, quando eu me isolo em um local e eu acho que está tudo bem, não está. Eu preciso de outras pessoas. Eu sou a média das 5 pessoas que interagem comigo. Se eu tenho 5 pessoas negativas, provavelmente eu sou uma pessoa negativa. Se eu tenho 5 pessoas de má índole, provavelmente eu me torno uma pessoa de má índole. Então eu tenho que me acercar de pessoas que querem o meu bem, que querem me levar para cima, querem subir comigo. É preciso que eu tenha essa consciência. E pessoas que eu possa confiar, de abrir meu coração e colocar as minhas emoções. Dessa forma, você verbalizando o seu estresse e o seu desamparo, seja anotando os seus sentimentos em um diário ou conversando com um bom amigo ou um confidente. Esse é o primeiro passo para você retomar o controle da sua vida. Nós adoecemos hoje emocionalmente porque nós não conversamos mais com um amigo, com outras pessoas, não criamos laços e nós precisamos disso. Eu lembro num tempo lá no São Sebastião do Norte, que a gente ia para a rua brincar, as nossas mães ficavam na calçada conversando. E esse conversar das nossas mães era o melhor psicólogo que elas tinham. Colocar as angústias, dificuldades, isso as ajudava muito a enfrentar o dia seguinte e a romper. Então é preciso que eu aprenda a dominar o círculo do Zorro da autoconsciência. Essa é a minha próxima meta, de identificar os aspectos e situações que eu posso controlar e que eu não posso controlar. É importante, se você não tem um bom amigo para você conversar, um bom confidente, é importante que você crie um diário. E nesse diário você vai anotando as coisas. Quem conta muito bem isso é Augusto Cury, que ele disse que ele tinha 3.500 páginas de anotações. Tudo que ele sentia, tudo que ele pensava, tudo que ele imaginava, ele anotava. Isso também faz um bem muito grande para a gente. Se esvazia em cima de anotações. Mas o ideal mesmo é sentir o calor humano de alguém. Então é recomendável que vocês anotem todas as fontes de estresse e problemas do cotidiano e metas. E as dividam em 2 categorias. De coisas que você tem controle e de coisas que fogem ao seu controle. Porque eu invisto muito mais nas coisas que eu tenho controle e as que eu não tenho controle, eu não tenho. Posso resolver? Eu não posso. Então eu não perco energia nisso. E quando você faz essas anotações, você aprende a lidar com um pequeno desafio por vez. Um círculo estreito que vai se expandindo aos poucos. Todas as ações que eu tenho, elas vão ter um efeito nos meus resultados. Se eu acordo de manhã me programando que tudo vai dar errado, dificilmente algo dá certo. Então eu tenho que pensar que o dia que eu tenho são as 24 horas de oportunidade que eu tenho de vivê-lo e de transformar pequenas coisas na minha vida para que eu possa ser cada vez melhor. Nós somos, em grande parte,
os mestres do nosso próprio destino. Nós que traçamos. Não adianta eu culpar assim, eu sou assim por causa da minha mãe, do meu pai, eu sou assim porque eu nasci na família. Não, você é assim porque você fez essas escolhas. E eu tenho que aprender a fazer boas escolhas para que eu seja um ser humano que olha a vida como uma grande oportunidade e vai aproveitando cada caminho dessas oportunidades para que eu possa crescer. Com o nosso locus de controle cada vez mais intenso e uma confiança maior na nossa capacidade, nós podemos sim expandir mais as nossas ações e o nosso foco. Ou seja, quando eu tenho um locus interno e eu tenho uma emoção positiva, que eu enxergo sempre como uma oportunidade, aí sim eu posso ter resultados cada vez melhores e eu posso resolver os meus problemas cada vez com mais capacidade. Porque o nosso cérebro, ele, quando pressiona o botão do pânico, a razão sai pela janela, prejudicando toda a nossa carreira e os nossos resultados financeiros, familiares. Então eu tenho que ter esse cuidado, né? E Jesus ensina muito isso, né? De você não dar respostas imediatas, de você pensar, de você refletir e depois sim você colocar a sua opinião. O problema é que nós aprendemos a acreditar e a internet mostra muitas situações mágicas de transformações que você faz num tempo de 30 minutos contando os comerciais. Mas no mundo real não é assim. Essa mentalidade de tudo ou nada quase sempre é garantia de fracasso. Não vai em fórmulas mágicas, elas não existem. Tudo depende de como você enxerga a vida e de como você vai dando pequenos passos em sentido à altura de uma escada. Além disso, os sentimentos resultantes de tentativas frustradas e pressões esmagadoras se expandem no nosso cérebro, acionando aquele ciclo odioso e entedioso de desamparo que nos distancia ainda mais das nossas metas. Quando eu tenho uma queda e eu tenho outra queda, eu vou alimentando isso cada vez mais. E eu entro num ciclo de que nada dá certo, que a minha vida tudo é um fracasso. Essa programação que você faz vai realmente te jogando para o buraco. Cada vez mais você joga uma pasada de terra para fora e o buraco fica mais profundo. É preciso sair desse embrulho e você começar a olhar o seu problema de fora. Volta lá em cima, faz aquelas... O que eu posso mudar, o que eu não posso mudar. O que está ao seu alcance, trace uma programação, pequenas metas e vai fazendo isso no dia a dia. O filho disse que nunca foi pobre. Teve vezes na vida dele que ele ficou sem dinheiro, mas ele tinha saúde, tinha gratidão, tinha uma vontade de subir e vencer novamente, então não deixava que as coisas ruins o abatessem, mas as oportunidades sempre aparecessem. Como diz a professora de Harvard, não escreva um livro, mas escreva uma página de cada vez. Nós temos preocupação às vezes de fazer grandes coisas, mas as pequenas coisas fazem a gente chegar no mesmo lugar com uma base muito mais forte e muito mais alegria por ter chegado. Também não espere você ser um grande mestre nos primeiros 6 meses. Tente colocar no papel a sua expectativa, o que você espera e como chegar até lá. Porque por menor que seja o seu ciclo inicial, ele pode te levar a grandes retornos. Essa frase ela é muito importante para que você reflita. Por menor que seja o seu ciclo inicial, comece com pequenas coisas, mas te leva a grandes lugares. O Daniel Kahneman explica como estratégia de identificar e solucionar pequenos problemas ajudou empresas a prosperarem. E uma das práticas que as empresas usam é uma prática muito antiga do Kaizen, de melhoria contínua. Pode ser uma ferramenta que você pode usar também. Você acessa a internet, busca Kaizen, você vai ver que você tem uma ferramenta maravilhosa de transformação de vida. E assim nós encerramos essa 5ª ferramenta do ciclo do Zorro. Se você quiser nos contactar para ir para a sua empresa, basta apenas você ir lá no nosso e-mail, magnagops@gmail.com, ou então nos contactar pelo telefone 27 99889 9686. Quer ver os outros vídeos? Vai lá no Inove Treinamentos, que você vai encontrar todos os vídeos e você vai poder ter uma sequência desde o primeiro até esse 17º, refletindo sobre felicidade. Nós sempre encerramos com a frase. E a frase sempre é algo que nos motiva ainda mais. Não desanime, pois sonhando e acreditando na força que existe dentro de você,
você sempre será melhor, com certeza. E agradeça sempre pela vida, agradeça sempre pela oportunidade de abrir os olhos, de ter essa oportunidade de mais 24 horas no seu dia para transformar a sua vida. A vida por excelência é luta e superação. E as nossas armas mais importantes são a fé, a esperança e a gratidão. Namastê.